Bem-vindos a mais um vídeo de leitura de Demon's Crash, a nova light novel do autor de Sword Art Online, Heiki Kawahara, e a gente tá aqui indo e caminhando pro final do volume 1. Faltam apenas, literalmente, 3 capítulos, né, contando com esse capítulo 8. E eu tô muito hypado pra ver como é que vai ser esse final de volume, porque o volume tá me deixando com muitas perguntas na cabeça, e eu tô gostando. Meu saldo tá sendo muito mais positivo do que negativo, mesmo com algumas coisas que sejam muito específicas dessa obra. Eu tô gostando bastante. Então, o que vocês estão achando? Vocês estão achando legal? Comenta aí o que vocês estão achando. Não esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar com seus amigos que também gostam das obras do Kawahara para ajudar a gente continuar fazendo esse. E aqui tem um vídeo totalmente sobre Sword Art Online, Exoid e outros derivados que são também obras do Heiki Kawahara. Então, caso você queira saber mais, só se inscrever no canal. Mas futuramente vai ter alguns vídeos aí que provavelmente já vão ter saído. E caso você esteja no primeiro vídeo de leitura de Demon's Crash, eu recomendo você vir aqui nos cards e acessar os últimos vídeos que a gente também fez leitura dos outros 7 capítulos antes de chegar nesse 8. Então, para você entender minimamente o 8, eu recomendo que você leia, você veja os VODs de todas as leituras até mais ou menos o que eu tô falando aqui. E como acaba sendo uma parada que é muito escorrida, né? Estamos no meio do livro. Não dá pra você entender apenas com esse vídeo. Então você vá assistir os outros primeiro. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Vamos lá para volume 1 de Demon's Crash, capítulo 8. Eu tô muito hypado pra ver o que vai acontecer. Bora! Erosão. Capítulo 8. Se ele estivesse pensando com calma, esta poderia ter sido uma cena em que ele se esconderia e entenderia a situação, assim como quando ele saiu pela primeira vez para o saguão e notou Konead Bruiser. No entanto, no momento em que Yuma percebeu que seu melhor amigo foi submetido a uma condenação infundada, ele gritou alto: "Ei, o que você está fazendo?" Imediatamente, as 4 pessoas que cercavam Konkin se viraram como se tivessem acabado de ser repelidas. Yuma os reconheceu instantaneamente como meninos da classe 6-1. Presença número 36, Okari Haruki. Atendimento número 29, Serata Kato. Presença número 24, Ono Yoichi. E finalmente, presença número 28, Sugamo Teruki. Okari com seu cabelo de 2 blocos e Será com seu cabelo comprido eram bons no skate e gostavam de se vestir no estilo de rua, mesmo estando no ensino fundamental. O Sugamo tá vivo, mano. Faz sentido, né? Eles foram abduzidos e estão vivos, então eles vão também ser abduzidos e estarem vivos, né? Ono era o as do clube de basquete e Sugamo era o as do clube de futebol. Em outras palavras, todos eles estavam no topo da hierarquia de classes. Assim que reconheceu Yuma e Sava, Sugamo estendeu um esfregão para eles com as 2 mãos. "Irmãos Ashiara, você também está aqui. Não vem aqui." Capítulo 8. O Sugamo, então, é assim, né? Pô, ele é bem diferente do que eu imaginei. Eu vou ser sincero com vocês, eu imaginei um cara grandão, gordinho. Realmente imaginei. Deve ser porque o imaginário de pessoa que gosta de futebol do Japão pro Brasil é meio diferente, né? Não pensei que ele era assim. Boa surpresa, boa surpresa. Gostei do design do Sugamo. Ele é realmente interessante. Maneiro, maneiro, maneiro. Demon's Crash Volume. Ao ouvir a voz raivosa levemente entoada, Yuma se convenceu de que foi ele quem chamou Konkin de monstro. Quando ele estava prestes a perguntar em que base ele baseava tais comentários, ele rapidamente os engoliu. Sava tinha chifres e asas, e a cor do cabelo de Yuma havia mudado, embora ligeiramente. Se Sugamo e companhia percebessem tais mudanças, eles estariam em apuros. Por outro lado, Sugamo e companhia não pareciam ter mudado muito quando vistos de longe. No entanto, isso também significava que eles não sabiam que o cabelo de Yuma mudou ou que Sava cresceu chifres e asas. O blusão com capuz de Sava cobria bem a cabeça e as costas, e a cor do cabelo de Yuma mudou apenas uma quantidade muito minúscula a ponto de eles precisarem de luz forte para vê-lo adequadamente. "Do que você está falando, Gamo? Que parte de nós é um monstro?" Enquanto Yuma gritava de volta com os punhos cerrados, Sugamo respondeu com uma voz ainda mais áspera. "Essa é a única possibilidade. Vocês mataram aquele maldito monstro, certo? Qualquer um que pode fazer isso é um monstro." Esse cara é alguém movido pela emoção, Yuma pensou por um momento, mas não podia negar o que Sugamo estava dizendo porque seu raciocínio era perfeitamente lógico. Esse cara é movido pela emoção. Uma criança no meio de desastre. É claro que ela vai ser movida pela emoção, pô. Todo respeito aí, Yuma. Lógico, a maior parte do HP do Konead Bruiser foi raspado por causa do etanol desinfetante que Yuma jogou nele. Mas como essa era uma tática tão bizarra que até ele se perguntou como poderia fazer isso, ele não achou que eles acreditariam imediatamente. Ele também não podia dizer nada sobre Watamaki Sumika, que deu o golpe final. E ele não pode fazer lá nada que ele virou um summonador do nada, né? Porque ele não sabe se a galera já tá ligado que o mundo real tá virando um mundo do Real Magic, né? Então se ele dizer meio isso, vai ser bizarro. Minimamente. Pensando nisso, por que eu convoquei Watamaki-san nessa situação? Essa pergunta surgiu na cabeça de Yuma.
Em uma situação desesperadora quando o Bruiser quase o engoliu até a cintura, Yuma empurrou a barra de aço quebrada de volta aos dentes do gigante mais uma vez e tirou a carta do monstro de Watamaki Sumika ao mesmo tempo para convocá-la. Essa foi uma façanha que ele não poderia realizar novamente, não, era mais do que isso. Ao invocar Sumika, ele sentiu como se tudo tivesse parado, exceto ele. O que diabos foi isso? De repente, uma voz fraca chegou ao seu ouvido. Era a voz de um menino de sua idade. Mas não era Konkin nem nenhum dos garotos do grupo. Quem mais poderia ser? Ei, diga alguma coisa. Uma voz áspera trouxe Yuma de volta à realidade. Quem gritou foi Ono Yoichi, que estava ao lado de Sugamo segurando uma escova de convés. Ele fez uma voz baixa e rouca, levemente entonada, e então gritou de novo. Vocês também vão se transformar em monstros. Há pessoas feridas dentro desta barricada, então não vamos deixar você entrar. Ao ouvir isso, Sava se aproximou de Yuma e sussurrou. Capítulo 8. Demonstra. Ele seria um negociador melhor do que Gamo. Yuma só podia concordar. O Ono era o mais alto da classe 6, um esportista sério e muito popular. Durante a eleição do representante de classe, ele garantiu um número de votos próximo ao de Sugamo. Yuma gostaria de acreditar que ele foi bastante razoável depois que você falou com ele, mas a cautela mostrada em seu rosto honesto era bem diferente dos outros dos 4. Mesmo que ele não fosse muito próximo de Yuma e Konkin, não era como se eles não se dessem bem. Então qual foi o motivo dessa hostilidade repentina? Embora a declaração de Sugamo, apenas um monstro pode derrotar outro monstro, tivesse um bom poder de persuasão, uma declaração como, você se transformaria em monstros de qualquer maneira, era muito crítica. Era como se ele tivesse acabado de ver um exemplo disso. E a questão é, eles não viram os chifres da Sal ainda, né? Parece que eles perceberam o visual dela, né? Parece que eles só chegaram ali e encontraram os dois. Ou se percebeu, eu não lembro. Mas eu acho que não percebeu, não. Disso, o Ono reafirmou a suspeita de Yuma em suas próprias palavras. Eu entendo agora. Vocês vão se transformar em monstros como Watamaki fez e nos atacar. Yuma prendeu a respiração, sua voz contendo intensa raiva e profunda tristeza. Ele reflexivamente resistiu a tocar no bolso esquerdo e perguntou. Ono, você viu Watamaki-san se transformar? Ah, de fato, todo mundo aqui viu. Watamaki emergiu de seu caliculus como um monstro sem rosto, e então atacou Veloci. Ao ouvir isso, Yuma finalmente se lembrou. Veloci, também conhecido como Miura Yukiiza, devia estar em um grupo diferente de Ono na classe 1, mas ambos faziam parte do clube de basquete. Eles provavelmente se davam bem fora da escola, e Yuma ouviu Miura chamar o Ono pelo apelido de Yoi várias vezes na sala de aula. Sugamo, Okari e Será, todos parados ao lado de Ono, viraram seus rostos. Aparentemente, todos os 3 testemunharam a cena em que Watamaki Sumika transformou e matou Miura. Mas se sim, porque Yuma, Sava e Konkin acordaram mais tarde do que Ono e companhia. Quando Yuma deixou seu caliculus, ele não viu nenhum outro de seus colegas na sala de jogos, apenas o monstruoso Watamaki Sumika vagando. Não, isso não estava certo. Logo após acordar, Yuma ouviu o grito de Miura enquanto estava preso em seu caliculus. Em outras palavras, Miura estava vivo naquele momento. E Ono e companhia testemunharam Watamaki Sumika atacá-lo. Então eles perceberam, né? O momento que a Yamazaki virou o monstro. Então, pô, seria maneiro saber mais desse momento, né? Atacá-lo. Oi, Yoi. A pessoa que o chamou com o mesmo apelido que Miura usou foi Konkin, parado na parede à direita de Yuma. Os 4 rapidamente se viraram e pegaram novamente seus esfregões e escovas. Falando racionalmente, suas armas improvisadas pareciam realmente fracas, enquanto o grande martelo que Konkin estava segurando em sua mão direita era uma arma real, caída do Konead Bruiser. Enquanto abaixava seu martelo, que tinha um poder de ataque ligeiramente incomparável ao de uma ferramenta de limpeza, Konkin perguntou. Demons Crest Volume 1. Vocês simplesmente abandonaram Veloci e fugiram? Havia outros caras grandes lá também. E ainda assim, todos vocês escaparam usando Veloci como isca, certo? À distância, Yuma pôde ver o rosto de Ono corar instantaneamente e os músculos de seu pescoço se contraírem. A tensão passou de seus ombros para seus braços, e a escova de convés em sua mão estremeceu levemente. Porém, não foi Ono quem retrucou indignado, mas o cabelão da dupla de skatistas, Okari Haruki. Kondo, você não estava lá, então não seja tão egoísta. Tada e Aida foram gravemente feridos por Watamaki e estão dormindo na baia agora. Miura jogou seu corpo para evitar que eles fossem mortos. Claro que não tivemos escolha a não ser fugir naquela época. A de cabelos compridos, também conhecida como Será Takato, continuou a falar em voz baixa. Então, quando corri para o saguão, aquele grande maldito monstro estava furioso. Nem Ebisen nem Doit estavam por perto. Então corri de lá para a barraca de refrescos com Tada e Aida nas minhas costas. Estamos gratos por você ter conseguido nos salvar. Mas como Gamo disse, é anormal você lidar com uma coisa tão grande. Se deixarmos vocês 3 entrarem e vocês se transformarem em monstros, não teremos para onde escapar. Até que você possa provar que é humano como nós, não vamos deixar você passar por aqui. Seu tom e expressão eram extremamente ameaçadores, mas o que ele disse é bastante lógico. Enquanto Yuma apertava os olhos, ele viu que as camisetas grandes que Será e Okari estavam usando, assim como a camisa da escola de Ono, tinham vários arranhões e estavam cobertas de manchas de sangue. Os 3 devem ter carregado os feridos Tada Tomonori e Aida Shinta sozinhos e devem ter construído a barricada perto da entrada da área comercial.
Talvez eu tenha subconscientemente menosprezado o atlético Ono e o tratado como um cara mau junto com Okari e será. Enquanto ele chafurdava amargamente naquela autorreflexão, Yuma falou. Não era apenas aquele monstro de cabeça triangular. Ah? Ele disse a verdade àquelas 4 pessoas duvidosas, embora parte dela. Nós neutralizamos Batamaki-san na sala de jogos também, e Miura-kun também, nós o colocamos em seu Caliculus. Nesse momento a expressão de Ono desmoronou. Veloci está morto? Enquanto Yuma sentiu silenciosamente, Ono gradualmente relaxou seu corpo e abaixou a ponta de sua escova de convés. Ele viu que provavelmente eram lágrimas escorrendo de seus olhos. Quem ainda segurava o esfregão era Sugamo Teruki, que manteve sua atitude hostil. Ele é mais Capítulo forte 8. que os outros, né? Demons Legal. Crest Volume. Bem cara de Oi, líder. garota Chiara. Além dessa coisa, o que você quer dizer com neutralizado? O que aconteceu com Watamaki? Só então, Ono com os olhos marejados lançou um olhar de soslaio para Sugamo, e Okari e Será também fizeram caretas de desaprovação. Mas Sugamo, sem saber que chamou a morte de Miura Yukihisa de aquela coisa, gritou. De jeito nenhum, você não poderia tê-la matado daquele jeito de cabeça triangular. Mesmo se ela fosse assim, Watamaki ainda era. Um da classe 1. Foram vocês que a chamaram de monstro agora. Yuma engoliu a refutação que estava prestes a fazer e disse, eu não a matei. Mas não consigo explicar facilmente o que aconteceu com Watamaki-san. Eu não consigo falar que eu transformei ela numa carta, né? Pra salvar ela. Watamaki-san, não seja bobo. Eu sabia que vocês eram. Mas então Será soltou uma voz particularmente baixa. Gamo, cala a boca 1 minuto. Ah, eu sou o representante da turma aqui. Vocês é que deveriam calar a boca. O Ono também expressou seu descontentamento com essa declaração. Representante de classe ou não, você fugiu enquanto Veloci estava sendo atacado por Watamaki sem fazer nada. Fomos nós que seguramos a barricada enquanto você se escondia lá atrás. Isso é. Embora ele tenha ficado sem palavras por um momento, Sugamo respondeu ainda mais arrogantemente. Eu sou o líder aqui. Se eu for morto, quem vai liderar o grupo? Além disso, fui eu quem encontrou este local seguro. Local seguro, você diz. Com uma expressão mista de frustração e desgosto, Ono olhou para a dupla de escatistas antes de se virar para Sugamo novamente. Nesse caso, vamos lidar com Kondo e a Chiara apenas no caso de eles serem monstros. O líder deve estar em um lugar seguro, certo? Parecia que Sugamo não poderia continuar a discutir quando confrontado com o poderoso tom baixo de Ono, embora contido até certo ponto. No entanto, ele manteve sua atitude arrogante. Você pode fazer isso se quiser. Só não deixe aqueles 3 entrarem. E então desapareceu na área comercial. Quando Yuma olhou para a barricada novamente, ele descobriu que não era confiável, pois foi construída às pressas com nada mais do que uma fileira dupla de vitrines de aço. A única coisa que impedia o Konead Bruiser de entrar eram as persianas da grade. E agora que foram destruídas, as barricadas nas prateleiras de exibição não poderiam. Demons para evitar um ataque de um monstro semelhante. O Bruiser fez um grande amassado no concreto com sua cabeçada em primeiro lugar, então, se quisesse, poderia destruir não apenas a barricada na entrada, mas até a parede que separava o saguão da área comercial. É realmente um local seguro, mas dificilmente pode ser chamado de completamente seguro. Sava sussurrou atrás dele como se pensasse a mesma coisa. Conkin se aproximou deles, ainda com uma expressão preocupada no rosto, mesmo depois que Sugamo saiu. Diga, Yu, acabei de pensar, mas pode haver mais de um desses triângulos. Se a mesma coisa atacasse de novo, a barricada não duraria nem 10 segundos. Quer dizer... E olha que já foi um sofrimento pra enfrentar um, imagina se tiver mais. Tá mais com a barricada fodida. Ele desviou o olhar da entrada da área comercial para Sava e então olhou para baixo confuso. Essas são todas as roupas que você tem? Apenas um único imbre. Calha a boca, eu não gosto de saias e não posso usar calças com essas pernas. Ah, não seja preguiçoso com suas botas e tire-as. Yuma cutucou levemente o cotovelo esquerdo de Conkin para chamar sua atenção. Ono, Okari e Será gradualmente se aproximaram deles com esfregões e escovas de convés nas mãos, aparentemente também sussurrando sobre algo. Eles pararam a 3 metros de Yuma e companhia, e Ono suprimiu sua voz ao limite, não querendo ser ouvido por Sugamo que provavelmente estava assistindo de dentro da barricada. A Chiara, o que você fez para Watamaki-san? Se você não a matou, como a subjugou? Era uma pergunta esperada, mas foi preciso muita coragem para responder. Depois de respirar fundo e apertar o estômago, Yuma disse apenas uma única palavra. Magia. Como é que você fez? Magia. Que magia? Não sei. O Ono e companhia abriram suas bocas inexpressivamente por um momento e imediatamente retornaram a uma expressão sombria. Você acha que pode brincar em um momento como este? Okari, que tinha um penteado selvagem de 2 blocos em comum para um aluno do ensino fundamental, gritou em voz baixa, mas assustadora. Se fosse o Yuma até ontem, ele teria estremecido de medo ou pelo menos tremido um pouco. No entanto, depois de enfrentar o monstro que já foi Watamaki Sumika e o monstro conhecido como Konead Bruiser, ele quase não sentiu medo agora. Ou talvez fosse porque suas habilidades físicas haviam aumentado com a mudança de emprego. Se fosse esse o caso, ele teria que explicar tudo para Okari e companhia. Ele não poderia manter isso em segredo para sempre. Além disso, mesmo que Yuma não o revelasse, certamente alguém teria a ideia de ativar o Real Magic em algum momento. Capítulo Demon. Não estou brincando, Yuma respondeu baixinho enquanto levantava o braço esquerdo e arregaçava as mangas de sua jaqueta e camisa. Um enorme padrão de circuito foi então revelado, estendendo-se das costas da mão até quase o cotovelo.
O que é isso? Será de cabelos compridos, murmurou, comparando sua mão esquerda com a de Yuma. Os QLSTS de Ono, Okari e Sera tinham suas formas e tamanhos normais, o que significa que os três ainda não fizeram suas mudanças de trabalho. Quando seu class muda para isso, você pode usar magia. Não apenas isso, mas sua força física e resistência também aumentarão. Isso nos deu uma vantagem suficiente para lutar contra aquele grande monstro. Embora o olhar de medo em seus rostos tenha desaparecido, Ono e companhia ainda estavam em dúvida, não, ainda cético enquanto Conken empurrou um grande martelo na frente deles. Se você não acredita em nós, pegue isso, embora eu não ache que você consiga. Caraca. Ele se abaixou, colocou o martelo no chão e então o chutou com o pé direito, deslizando na direção de Ono e companhia. Seja calculada ou natural, a expressão de Ono mudou sutilmente depois de ouvir as palavras levemente provocativas de Conken. Embora os dois fossem da mesma altura, não havia como ele ser fisicamente inferior a Conken, que não estava em nenhum clube atlético. Pensando nisso, Ono deu um passo à frente, agachou-se e estendeu a mão direita em direção ao martelo. Ele agarrou a alça preta e tentou se levantar quando... Uau! Ele soltou um gemido e caiu de joelhos no chão. Depois de piscar algumas vezes com um olhar estupefato no rosto, ele largou a escova de convés que segurava na mão esquerda e agarrou o cabo com as duas mãos desta vez. Mas o resultado foi o mesmo. Ele podia levantar a alça, mas a cabeça de metal não se movia nem 1 milímetro do chão. Seriamente? Sem chance. Okari e Sera murmuraram atrás enquanto se olhavam e deram um passo à frente. Ambos seguiram Ono, que estava sem fôlego e tentou pegar o martelo, apenas para obter o mesmo resultado. Você terminou? Depois de ouvir as palavras de Conken, os três olharam para trás com expressões atordoadas. Conken se aproximou deles, agarrou o cabo do martelo com a mão direita e levantou facilmente como se fosse um brinquedo de plástico. Ele deve ter colocado muita força naquele braço, mas Ono e companhia não entenderiam isso. Depois de alguns segundos, quando Conken voltou para o lado de Yuma, Okari abriu a boca. Se nossos QLSTS se tornarem assim, podemos obter martelos para nós também? Provavelmente. Capítulo 8. Demons Crest Volume 1, Realidade de Erosão. A razão pela qual Yuma não deu um sim definitivo foi porque se a classe que eles escolheram no jogo de teste fosse um padre ou um mágico, então uma mudança de emprego não aumentaria muito sua força. No entanto, Ono e companhia não pareceram incomodados com isso e perguntaram com entusiasmo. O que nós devemos fazer então? Temos que carregar em algum lugar. Yuma quase riu da pergunta de Sera e tentou responder mantendo a cara séria. Eu vou te dizer, mas isso é importante o suficiente para toda a classe ouvir. Deixe-nos entrar na área comercial ou traga todos para cá. Os três então se encararam, sussurrando algo para si mesmos. Yuma pensou que eles iriam discutir novamente, mas parecia que eles chegaram a uma conclusão em poucos segundos. Ono então olhou para ele e acenou com a cabeça. Entendido, mas tenho certeza que Gamo vai bagunçar as coisas de novo. É seu trabalho convencê-lo. Como Conken apontou isso, Okari coçou a parte bem raspada de sua cabeça. Bem, você está certo. Apenas espere 1 minuto. Com essa resposta, a dupla de escatistas entrou no vão entre as barricadas. Parecia que havia vozes discutindo e gritando umas com as outras, mas em 30 segundos, Sera apareceu e acenou para a companhia de Yuma se juntar. Ele soltou um suspiro de alívio, pois não podia acreditar que reunir-se com seus colegas de classe causou tanto aborrecimento. Yuma não conseguia imaginar como eles ficariam chateados quando ele explicasse a verdade sem esperança que acabará de descobrir, que eles não podiam deixar Alteia, que monstros estavam assombrando este lugar e que o mundo real foi corroído pelo sistema de jogo do Actual Magic. Eu tô sentindo que o Rei Kawahara tá tentando se redimir comigo, né? Porque todo esse trabalho que ele tá fazendo nessa negociação do grupo principal com esses meninos é como se fosse mais ou menos uma tentativa de tentar mostrar que esses personagens eles ainda estão raciocinando sobre o quanto que aquilo é absurdo. Só que o bizarro é, a gente não teve muito desse raciocínio com o próprio Yuma, né? Eu acho que o próprio primeiro capítulo, e se você parar pra pensar ali alguns capítulos à frente, que, tipo assim, dão um pouco desse norte, o primeiro e o terceiro, se eu não me engano. Eles dão um pouco desse norte, dessa visão deles, de um pouco de desespero e tal. Só que agora ele retorna com essa parada com outros personagens pra tentar fazer, de certa forma, compensar aquilo que a gente passou e não foi muito bem desenvolvido nos protagonistas. Então, tipo assim, é uma tentativa de tentar se redimir de certo ponto, mas também é um tipo de coisa pra falar que os protagonistas lidaram com isso com maior facilidade do que essas pessoas. Mas por que eles fizeram isso? Eles tiveram uma outra experiência antes disso que fez eles terem isso? Não, foi a mesma experiência. Inclusive, o Sugamo, ele passou pelas mesmas coisas que os protagonistas. Todo mundo passou pelas mesmas coisas. Então, a reação acaba sendo diferente justamente porque o Kawahara ele não desenvolveu isso de uma maneira legal. Então, fica uma coisa muito estranha que a partir de um momento, só certos personagens raciocinam sobre como que aquilo é absurdo. E muito desse raciocínio de mudança, ele veio com muita normalidade pelos irmãos Arashihara. Eu não digo muito da Sawa, porque a Sawa ela literalmente sabe de coisas, né? Mas o Yuma, ele
é um personagem que ele foi descobrindo as coisas aos poucos, mas a maneira como ele foi reagindo às coisas era muito, tipo, sabe? Ah, tranquilo, já lidei com isso. Então, tipo assim, eu tô muito curioso pra saber o que tem por trás desse personagem principal, né? Esse protagonista, dessa criança. Porque a gente não sabe nada dos irmãos, a gente não sabe nada de onde eles vieram. Então, pode ser uma problemática legal deles trabalharem depois. Mas pode ser também apenas porque o Kawahara decidiu que o Yuma seria um cara um pouquinho mais frio. Que eu acho uma decisão um pouco estranha, né? Mas ele tinha que fazer isso. Para cumprir seus 2 objetivos de restaurar Watamaki Sumika ao seu estado original e encontrar Sano Minaji, ele precisava de uma base para descansar, e agora a área comercial parecia o melhor lugar. Ele seguiu Ono, passando por cima da persiana da grade quebrada e passou pela abertura na barricada sobre o armário de exibição. Ele esperava que Sugamo o questionasse imediatamente sobre isso e aquilo, mas surpreendentemente ele não estava em lugar nenhum. Depois de confirmar que com quem estava estavam dentro com ele, ele olhou ao redor da sala. A área comercial, que ocupava um sexto do saguão do primeiro andar, tinha forma de um setor longo e estreito. Tinha provavelmente cerca de 12 metros de largura, mas parecia maior porque a única iluminação eram as luzes de emergência fracas, e a maioria das prateleiras de exibição foram movidas para as paredes esquerda e direita. Havia um caixa mais atrás, e na frente dele estavam 2 meninos deitados, junto com várias toalhas e cobertores. 2 meninas que estavam gravemente feridas cuidavam deles. Capítulo 8. Demons Crest Volume. Yuma rapidamente. Olhei. Se ele incluísse a si mesmo, sabe? Yuma rapidamente contou o número total de alunos que estavam agrupados em torno desta sala. 17 pessoas? Se ele incluísse a si mesmo, Saba e Konkin junto com o Ono, Okari será nas proximidades, isso chegaria a um total de 23. Adicionando o Naji desaparecido, Watamaki Sumika em forma de cartão e o morto Miura Yukiiza, isso era 26. Havia 41 alunos na classe 6, então, em outras palavras, 15 pessoas ainda estavam desaparecidas. Quem mais não está aqui? Yuma se virou para perguntar ao Ono, enquanto estremecia pensando que eles poderiam ter sido mortos pelo Konead Bruiser. No entanto, o Ono se virou e murmurou, eu não sei. O que você quer dizer com não sabe? Vocês todos não desceram juntos da sala de jogos no segundo andar? Okari rapidamente balançou a cabeça em resposta à pergunta de Sava. Não, todos nós saímos da sala de jogos, mas o elevador não estava funcionando. Então tentamos descer as escadas de emergência até o primeiro andar, mas era muito estreito. Estávamos todos amontoados lá dentro e logo as pessoas atrás de mim correram para o terceiro andar. Entre eles estavam as meninas Fujikawa e Teragami e os meninos Nikki e Aizaki. O terceiro andar. Por baixo do capuz, Sava mordeu os lábios. Yuma imediatamente entendeu com que sua irmã estava preocupada. Mesmo se eles subissem as escadas agora, eles já haviam eliminado Watamaki Sumika que estava na sala de jogos no segundo andar, e o Konead Bruiser que estava furioso no primeiro andar. No entanto, o fato de 15 pessoas ainda não terem descido deve significar que havia uma razão para que não pudessem. Tem alguém no terceiro, né? É aquilo, cada andar tem um boss, né? Pudessem. Meu Mesmo Deus. se houver monstros no terceiro andar, não acho que Nick e Aizaki perderiam tão facilmente. Yuma assentiu silenciosamente com as palavras de Konkin. Isso porque esses dois estavam no topo da hierarquia de classe de uma maneira diferente de Ono e Sugamo. Atendimento número 33, Nick Kakeru. Presença número 35, Meu Aizaki Deus. Shin. A partir de muito tempo... A partir de um tempo aqui, muito personagem foi apresentado. Meu Deus. Nesse intermeio do capítulo 7 pro 8, eu só sei o nome dos protagonistas. Não tem como. E do Sugamo, né? O resto, meu Deus, não consegui comparar. O Ono também é uma pessoa mais sentimental e tal. Mas, tipo assim, eu já li sobre todos esses caras no começo do volume. Eu não lembro de nada. Uma dupla talentosa que disputa o primeiro lugar da categoria em todas as provas. Eles não eram tão ruins nos esportes, mas também eram altos e bonitos e, portanto, bastante populares entre as garotas. Se fossem aqueles dois, eles já poderiam ter descoberto como mudar de emprego. Pelo contrário, também pode ser possível que Yuma e companhia tenham informações que não conhecem. Ele queria se juntar a eles o mais rápido possível, mas antes disso ainda havia coisas a serem feitas. Enquanto Yuma e companhia olhavam ao redor da área comercial novamente, eles encontraram os olhos de seus colegas que os notaram. No entanto, todos eles tinham um olhar ansioso em seus rostos e não se mexiam das paredes ou prateleiras em que se colocavam. Talvez eles estivessem com medo de se transformar em monstros como Watamaki Sumika. Capítulo Demons Yuma de repente sentiu um olhar penetrante e se virou para ver Sugamo Teruki, parado no canto estreito do restaurante na extrema direita da área, olhando para ele e seus amigos com um olhar de reprovação. Ao lado dele estavam Mizono Arya e Kizaru Kikai, que já haviam formado um grupo com Sugamo durante o test play. Então, qual é a maneira que você falou para ligar o seu class? Yuma sentiu enquanto entregava um pouco de água para Seratakato, que parecia estar ficando impaciente. Milímetro, vou explicar agora, então reúna todos na frente do caixa. Eita. Capítulo 8 Demons Crest Acabou. É, rapaziada. O que eu tenho a dizer sobre esse capítulo? Cara, eu acho que foi um capítulo muito
muito interessante no contexto de que a gente tá conseguindo ter um retrospecto por conta de outros pontos de vista. É um capítulo que deu um pouco do que eu tava querendo do Demon's Crash, pra te falar a real, desse começo, né? Pensando que é uma obra de suspense, eu acho que todos os elementos que tem a ver com suspense você tem que usar, né? E eu tava sentindo um pouco de carência do Rei Kawahara usar esses recursos. Agora parece que ele tá usando mais. Então quer dizer que as coisas estão começando a fazer o maior sentido nesse ponto, tá ligado? Então eu tô gostando mais. Personagens, eu gostei da forma como o Sugamo e o Ono tá lidando com as coisas. Tô gostando dos questionamentos e reflexões que estão vindo agora. E parece que a obra tá voltando a ter o seu norte. Porque, como isso é uma obra de suspense, eu tô analisando pelo fato de ser uma obra de suspense. Eu não tô analisando pelo fato de ser uma obra do Kawahara. Por ser uma obra de suspense, o foco maior na leitura, ela estaria em você pensar em questionamentos do que você vai fazer. Os questionamentos que estavam vindo antes eram muitos questionamentos voltados para MMORPG de um quesito que eu acho que não combina com Demon's Crash, sabe? Eu acho que Demon's Crash combina mais com essa temática um pouquinho mais sombria. Parando pra pensar o que tá acontecendo, quem morreu, o que vai acontecer e tal. Então, de certa forma, essa roupagem MMORPG eu acho que é um pouco gratuita no contexto da novel. Eu não precisava ter. Mas vamos ver até onde isso vai. Porque eu tô ficando um pouco confuso do que essa obra tá querendo dizer, né? Porque a partir do momento que ela parte do pressuposto de começar como VRMMO e muda pra um suspense, e ainda abraça esses elementos de VRMMO porque os mundos estão se colidindo, isso é uma proposta de um novo gênero aqui, explorando um pouco desse arquétipo de jogo, né? Eu fico um pouco meio confuso de saber onde a história vai. Porque em uns momentos eu sinto que ela pode ser mais do que ela é. E quando ela é mais do que ela é, ela parece estar um pouco distante do que ela foi idealizada no começo. Então Demon's Crash é uma sopinha de letrinha pra mim. Eu tô totalmente confuso. Mas esse capítulo eu gostei. Esse capítulo aqui eu achei... É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua visualização. Nos vemos no próximo vídeo de Demon's Crash. Sendo tchau e até o próximo vídeo.